E aí galera, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos responder a prova de matemática do IFAL ano 2023. Já peço a você que deixa aí o seu like no vídeo, também se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que postamos por aqui. Considere também se tornar membro aqui no canal. Basta clicar aí na opção abaixo, seja membro e seguir o passo a passo. Vamos para a primeira questão, que foi a questão de número 19 da prova ano 2023. No dia 1º de dezembro de 2022, Maceió recebeu seu primeiro cruzeiro da alta temporada de turismo ano 2022 e 2023. O navio Costa Velosa, de origem italiana, trouxe a Alagoas 1.612 turistas. Porém, de acordo com a Secretaria de Turismo, 1.112 turistas não adquiriram pacotes de passeios para conhecerem melhor a capital alagoana. Considerando-se que um pacote de passeio custa R$ 70 por pessoa, qual é o valor de arrecadação com a venda desses pacotes de passeios? A questão diz que o total de turistas foi 1.612, porém, desses 1.612, 1.112 não adquiriram os pacotes de passeios. Então, a quantidade de pessoas que adquiriram ali os pacotes de passeios, eu vou encontrar fazendo essa subtração aqui, ó. 1.612 menos 1.112. 2 menos 2 dá 0, 1 menos 1 dá 0, 6 menos 1 dá 5. E aqui vai dar 0 também. Então, 500 pessoas adquiriram os pacotes de passeios. Se cada pacote custa R$ 70, então é só multiplicar agora R$ 70 vezes 500, que eu vou encontrar o quanto de arrecadação foi feita. E aqui já vem a primeira dica, pessoal. Para multiplicar esses dois valores, basta você multiplicar aqui 7 vezes 5, que vai dar 35, e acrescentar esses 3 zeros aqui, ó. Então, 1, 2, 3. Então, 70 vezes 500 dá 35 mil. Portanto, a resposta é a letra A. Vamos para mais uma questão aqui do IFAL, questão de número 20 de matemática. José e mais 8 pessoas foram convidados para participarem da ceia de Natal da família Silva. Para realizar a ceia, Maria irá preparar 5 kg de carne de boi assada, um arroz com legumes, uma salada de tomates, uma farofa de banana da terra e um doce de abacaxi. O valor dos gastos com a organização da ceia será dividido entre todos os 10 participantes da ceia. José e mais 8 e também a Maria. Levando em consideração que todos comparecerão à ceia e também que o quilo da carne custa R$ 42,70 e que o restante das compras totalizaram R$ 147,50, qual é o valor que cada membro da família deverá contribuir? Bom, então aqui nós temos 10 pessoas, né, no total, que irão participar dessa ceia. Aqui a questão diz que cada quilo de carne custa R$ 42,70. E eles compraram, né, que Maria comprou 5 quilos de carne. Então, para saber o total que eles irão gastar, que Maria irá gastar com a carne, é só multiplicar aqui 5 vezes R$ 42,70. Vamos armar aqui essa conta. É importante você dominar, pessoal, multiplicação, adição, subtração, divisão com vírgula, sem vírgula, com frações. Aqui no canal tem todos esses vídeos explicados detalhadamente. Assiste lá, vai lá na playlist Matemática Básica, 4 operações, e assiste cada um dos vídeos para você não errar nessas contas, beleza? Então, multiplicar aqui, ó, 5 vezes esse valor, vou armar a conta aqui. Você arma a conta normalmente, como se não tivesse vírgula. Então, se não tivesse a vírgula aqui, seria 4.270 vezes 5. E nós vamos também multiplicar normalmente. Então, vai ficar o seguinte, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. Então, desce o 5, sobe 3. 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. Desce o 3, sobe 1.
5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Agora, como eu tenho aqui duas casas após a vírgula no total, a minha resposta também terá que ter duas casas. Então eu conto daqui para cá. 1, 2. A vírgula, ó, é aqui. Então, com a carne, eles irão gastar R$ 213,50. E a questão diz que o restante das compras totalizaram R$ 147,50. Então, o total gasto vai ser a soma de R$ 213,50 mais R$ 147,50. Lembra que para armar conta de adição com vírgula, você vai seguir a regrinha vírgula embaixo de vírgula, ó, vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 0 vai dar 0, 5 mais 5 dá 10, desce o 0, sobe 1, vírgula embaixo de vírgula, ó, a vírgula fica aqui embaixo. 1 mais 3, 4, mais 7, 11, desce 1, sobe 1 também. 1 mais 1, 2, mais 4, 6. 2 mais 1, 3. Portanto, eles vão gastar aqui R$ 361 no total. E como são 10 participantes e cada um deles irá pagar a mesma quantidade, então eu preciso dividir aqui 361 por 10. E aqui já vai mais uma dica muito legal para você, pessoal. Quando você vai dividir qualquer número por 10, basta você voltar uma casa para a esquerda. Se o número tivesse vírgula, você andaria com a vírgula uma casinha para a esquerda. Então, para dividir aqui 361 por 10, eu vou apenas repetir esse valor, 361, e voltar aqui uma casinha para a esquerda. Então, 361 dividido por 10 dá 36,1 ou R$ 36,10. Tá? É a mesma coisa. Portanto, a nossa resposta é a letra D. Olha que fácil, pessoal. Essa questão aqui é para você não errar. Em um festival de cultura, são cobrados dois tipos de entrada. R$ 20 para quem for prestigiar apenas os espetáculos musicais e outro custando R$ 30 para quem escolher prestigiar os espetáculos de música e dança. Um grupo de 10 amigos resolveu ir ao festival e gastou um total de R$ 260 em 10 ingressos. Quantas pessoas desse grupo irão prestigiar tanto as atrações musicais como também as de dança? Essa questão aqui claramente é uma questão que pode ser resolvida utilizando o sistema. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de X o número de pessoas que foram apenas para ouvir as músicas, tá bom? Então, ó, X é o número de pessoas que irão prestigiar apenas os espetáculos musicais. Vou colocar assim, apenas músicas, tá bom? E vou chamar de Y o número de pessoas que foram assistir às músicas e também às danças. Então, olha só, agora vamos reler aqui a questão e vamos montar o nosso sistema. A questão fala o seguinte, que o grupo foi de 10 amigos. Então, olha só, se eu somar o número de pessoas que vão apenas para ouvir as músicas com um grupo de pessoas que vão ouvir as músicas e, ao mesmo tempo, as danças, esse total vai ter que ser igual, né? Essa soma vai ter que ser igual a 10. Porque a questão diz que o grupo foi de 10 amigos. Então, nós já temos aqui a primeira equação. X mais Y é igual a 10. Para montarmos agora a segunda equação, perceba que a questão diz que cada uma das pessoas que foram apenas para ouvir música vão pagar R$ 20. Então, se vai uma pessoa, ela vai pagar R$ 20. Se vai duas pessoas, elas vão pagar cada uma 20, então R$ 40. Ou 2 vezes 20, que dá 40. Se forem 3 pessoas, cada uma delas vai pagar R$ 20, então o total que eles vão gastar vai ser 3 vezes 20, que é 60. Mas se forem X pessoas, então cada uma dessas X pessoas vão pagar R$ 20. Então o total que elas irão pagar vai ser 20 vezes X. Então esse 20 vezes X aqui representa o total de dinheiro que as pessoas que irão ouvir apenas a música irão pagar de ingressos, beleza?
O mesmo raciocínio nós vamos utilizar com o pessoal que vai ouvir as músicas e as danças. Se for apenas uma pessoa que vai para a música e para a dança ao mesmo tempo, ela vai pagar R$30, 1 vezes 30. Se forem duas, elas vão pagar 60, 2 vezes 30. Se forem 3, elas vão pagar 90, 3 vezes 30. E se forem Y pessoas, elas vão pagar 30 vezes Y. Então esse 20x aqui representa o gasto das pessoas com ingresso, né, que vão apenas para a música, e o 30y representa o gasto das pessoas com ingresso que vão para a música e para a dança. Se eu somar esses dois gastos aqui, vai ter que dar R$260, que foi o gasto que eles tiveram com os ingressos. Então olha que fácil, pessoal, nós conseguimos montar aqui agora o nosso sistema com duas equações e duas incógnitas, que são as letras aqui que nós queremos descobrir. E como a questão quer saber quantas pessoas desse grupo irão prestigiar tanto as atrações musicais como também as danças, e nós chamamos esse grupo de pessoas de Y, né? Então nós temos que achar aqui qual é o valor de Y. Agora é só resolver esse sistema e encontrar então o valor do Y. Tem várias maneiras de você resolver aqui o sistema. Dessa vez eu vou resolver pelo método da substituição, que basicamente você vai fazer o seguinte: você vai isolar uma letra e vai substituir na outra. Olha só como é fácil. Eu vou escolher uma das equações, vou escolher essa primeira que é mais simples, tá? E vou isolar uma letra. Nesse caso eu vou isolar o x. E o que é isolar, professor? É você deixar o x sozinho do lado da igualdade. Então eu vou deixar o x aqui, vou repetir o x, igual a esse 10. E o y que estava somando, eu vou passar para o outro membro e vai ficar menos y. Então vai ficar x é igual a 10 menos y. Então olha só, eu isolei aqui o x. Depois que você isola, agora você vai substituir esse x na outra equação. Então, olha só, eu vou trocar esse x aqui por esse resultado, que é 10 menos y, porque eles são iguais, x é igual a isso. Então, onde tiver x aqui nessa outra equação, eu vou trocar por 10 menos y. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar aqui 20 vezes o x. Então, vou colocar aqui os parênteses, tá? Porque é 10 menos y, 10 menos y, já que o 20 está multiplicando por todo o x. Então, se eu colocar sem parênteses, ficaria apenas 20 vezes 10, o que não é verdade. É 20 vezes 10 menos y. Então, parênteses aqui é obrigatório, tá? Mais 30y igual a 260. Não tem erro, pessoal. É só você isolar uma letra e substituir essa letra na outra equação e fazer conta. O resto aqui agora é equações do primeiro grau. Multiplicando aqui, fazendo a propriedade distributiva, vou pegar 20 vezes 10 e 20 vezes menos y. Então 20 vezes 10 dá 200, é só repetir o 20 e colocar o zero aqui no final do número. 20 vezes menos y dá menos 20y, mais 30y igual a 260. Continuando aqui em cima, 30y menos 20y dá 10y, igual esse 200 aqui, vou passar para o outro lado, tá bom? Então vai ficar 260 menos 200. Estava mais 200, vai ficar do outro lado menos 200. Então, nós temos o seguinte, 10y vai ser igual a 60. 260 menos 200 dá 60. Está multiplicando aqui, passa o 10 dividindo, vai ficar 60 dividido por 10. Aqui eu posso cortar esses dois zeros, vai ficar 6. Portanto, y é igual a 6. E y é um número de pessoas que foram ao mesmo tempo ouvir lá as músicas e as danças. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Se ele quisesse, por exemplo, encontrar o número de pessoas que foram apenas ouvir as músicas,
Era só pegar aqui 10 menos 6 e você iria encontrar 4 pessoas que foram apenas ouvir as músicas. Vamos aqui resolver mais uma questão da prova do IFAL ano 2023. Já peço a você que deixe aqui o seu like no vídeo, também se inscreve no canal e se você quiser nos apoiar, considere se tornar membro. É só clicar aí na opção Seja Membro e seguir o passo a passo. Lembrando aqui para vocês que no ano de 2023 houve 2 provas do IFAL. Essa prova que nós estamos fazendo seria a única prova para todo mundo. Porém, devido ali a algumas situações, alguns riscos, ali por conta da situação da Braskem, do afundamento ali do solo, a galera de Maceió não pôde fazer a prova, tá bom? Por uma precaução. Então, eles fizeram uma outra prova que também nós iremos resolver aqui no canal. Então, essa prova que nós estamos fazendo só fez a galera do interior, mas ela seria para todo mundo. O lado bom disso é que nós temos mais materiais agora para estudar, beleza? Dito isso, vamos agora para a nossa questão. A primeira versão da Paralimpíadas sob esse nome foi realizada em Roma, na Itália, em 1960. Já os Jogos Parapan-Americanos ocorreram em sua primeira edição na cidade do México, em 1999. Desde então, cada vez mais esses eventos ganham visibilidade e é dada a eles a sua devida importância. Nos últimos 2 Jogos Parapan-Americanos, de 2015 e 2019, os quais antecederam os Jogos deste ano, o Brasil teve seu desempenho como demonstrado nas tabelas. Então está aqui a tabela 1, que mostra o quadro de medalhas de 2015, e aqui está a tabela 2, que mostra o quadro de medalhas de 2019. E aqui diz o seguinte: em ambas edições, a delegação do Brasil conquistou o primeiro lugar. De acordo com as tabelas, o aumento no número de medalhas da delegação brasileira de 2015 para 2019 foi de... Então, olha só, pessoal, observe aqui que nós temos nessa coluna as medalhas de ouro, as medalhas de prata e as medalhas de bronze. E aqui é o total. Então, o Brasil, em 2015, ele teve o total de 257 medalhas. Deixa eu circular isso daqui. Já em 2019, o Brasil teve 308 medalhas. Então, a primeira coisa que nós vamos descobrir aqui é o quanto de medalha ele aumentou. E para isso é só pegar 308 menos 257. Então, olha só, vou fazer aqui no cantinho. 308 menos 257 vai dar aqui, ó, 8 menos 7 dá 1. 0 menos 5 não dá. Pega emprestado aqui com o vizinho, ó, vai ficar 2. E aqui 10. 10 menos 5 dá 5. 2 menos 2, 0. Então, aumento foi de 51 medalhas. Mas essa daqui não é a porcentagem, cuidado, tá? Muitos alunos podem aqui cometer essa gafe e marcar a letra D. Não é isso. Esse 51 representa o quanto de medalhas a mais eles conquistaram. Nós queremos saber agora qual é a porcentagem que esse valor representa do valor que era antes, 257. Então, olha só, nós vamos utilizar aqui para resolver essa questão regra de 3. Porque é bem mais simples utilizando esse método, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o número de medalhas e desse outro lado eu vou colocar a porcentagem. Para você usar a regra de 3, esse é o primeiro passo. Colocar aqui as grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, as 2 grandezas que nós vamos trabalhar aqui é o número de medalhas e a outra grandeza é a porcentagem. Então, olha só. Em 2015, eles conquistaram 257 medalhas. Essas 257 medalhas representam o total de medalhas daquele ano. Então, elas representam aqui, elas são equivalentes a 100%. Então, 257 equivale a 100%. E nós descobrimos aqui que houve um aumento de 51 medalhas em 2019. E nós queremos saber o seguinte: esse 51 representa quantos por cento do que era antes? Então, esse valor aqui que eu quero descobrir, eu vou chamar aqui de X, por exemplo. Poderia ser qualquer outra letra.
Então, 257 equivale a 100% e 51 equivale a quantos por cento? E aqui nós vamos multiplicar cruzado, ó, esse vezes esse e igual a esse vezes esse. Então, olha só, 257 vezes x, vou colocar aqui do lado, ó, 257 vezes x vai ser igual a 51 vezes 100. 51 vezes 100. Então, x vai ser igual, olha só, já vou fazer aqui mais direto. 51 vezes 100 dividido por 257. Eu estava aqui multiplicando por 257 e passei ele dividindo. Multiplicando aqui, ó, 51 vezes 100, é só repetir o 51 e acrescentar esses dois zeros aqui, ó, 1, 2, dividido por 257. Então agora é só dividir esse número aqui por esse. E aqui é muito importante você dominar as 4 operações. Você precisa dominar a divisão. Você não pode chegar aqui nesse momento e não saber o que fazer. Então, se você tem dúvida em divisão, corre atrás. Tá? Aqui no canal tem uma playlist só de divisão, tá? Das 4 operações. Procura aqui, vai em playlist, procura divisão ou 4 operações e assiste lá todas as aulas. Está tudo bem detalhado para você não errar essa conta, beleza? Eu vou armar aqui, tá? Eu poderia simplesmente colocar a resposta, mas como nós estamos aqui se preparando, então é importante fazer isso aqui para vocês, tá bom? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Vou colocar aqui 5.100 dividido por 257. A primeira coisa, pessoal, é você olhar aqui para o divisor. Como eu tenho 3 dígitos, eu vou pegar 3 dígitos aqui também. Então, 1, 2, 3. Vou pegar esse 510 aqui para dividir. Então, 510 dividido por 257. Em outras palavras, qual é o número que vezes esse chega mais próximo a 510? Ou, se você quiser ver de outra maneira, você pode pensar assim: o 257 cabe quantas vezes dentro do 510? Bom, só vai caber uma vez. Então aqui vai ser 1. Então 1 vezes 257, vou colocar aqui, ó, 510 menos 257. Então aqui vai dar rapidinho 253, beleza? Essa continha de menos. E agora que você dividiu, você vai descer o próximo número, que aqui é o 0. E tem uma regrinha da divisão que nós usamos que é a seguinte: toda vez que você descer o número, tem que dividir. Então, nós descemos o 0. Então, vamos dividir aqui, ó, 2.530 dividido por 257. De novo, quantas vezes o 257 cabe dentro do 2.530? Você vai observar que aqui vai ser o 9. 9 vezes esse valor vai dar 2.313. Fazendo aqui a continha de menos, nós vamos obter 220, beleza? Então, olha só, se tivesse outro númerozinho aqui, outro algarismo, nós iríamos descê-lo. Mas não tem número para descer. Aí a outra regra que nós ensinamos lá na playlist é a seguinte: não tem número para descer, então você coloca o 0 no resto e a vírgula aqui no quociente. E a terceira regra que nós passamos é a seguinte: colocou o 0, então divida. 2.200 dividido por 257. Mas aqui, pessoal, nós não precisamos, beleza? Por quê? Nós já vimos que a resposta vai dar 19, alguma coisa. Então só tem uma alternativa que tem 19, alguma coisa. Portanto, a resposta aqui é a letra B. Você já ganha tempo, mas se você continuar aqui a divisão, você vai observar que aqui vai dar 8 e aqui vai dar 4. Vai ficar 19,84. Então, como aqui o x é porcentagem, vai dar 19,84%, beleza? Uma turma de ensino médio decide vender fatias de bolo
para levantar fundos para a realização de sua festa de formatura. Para preparar um bolo de chocolate que rende 12 fatias, a turma comprou 1 kg de chocolate em pó, 4 kg de farinha de trigo e 18 ovos. Os demais ingredientes a escola forneceu. Para produzir o bolo são necessários 250 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de chocolate em pó e 3 ovos. Nessas condições, quantas fatias de bolo a turma conseguirá produzir? Essa questão, a princípio, ela parece ser uma questão ali de regra de 3 compostas, mas ela não é. É uma questão que você só tem que ler, interpretar aqui e fazer alguns pequenos cálculos. Olha só, nós vamos colocar aqui primeiramente o seguinte, para fazer um bolo, esse bolo com 12 fatias, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui primeiramente esses ingredientes, tá bom? Então, primeiramente o chocolate, vou colocar CH de chocolate, beleza? A farinha de trigo, vou colocar farinha assim, só o FA. Ovos, tá bom? Então, olha só, para fazer esse bolo, a turma ali comprou 1 kg de chocolate, 4 kg de farinha e 18 ovos. Só que a questão diz o seguinte, que para produzir esse bolo são necessários apenas 250 gramas de farinha. Então é preciso, para fazer o bolo, 250 gramas e não quilogramas, tá bom? 125 gramas de chocolate, então aqui precisa 125 gramas. E precisa apenas de 3 ovos. E a questão quer saber o seguinte, nessas condições, quantas fatias de bolo a turma conseguirá produzir? Para resolver aqui essa questão, nós vamos considerar cada ingrediente individualmente. Então, olha só, com 18 ovos, quantos bolos eu consigo fazer, se considerar os outros ingredientes? Então, como cada bolo eu vou precisar de 3 ovos, se eu pegar aqui 18 dividido por 3, vai dar 6. Então, olha só, com esses 18 ovos, dá para fazer aqui 6 bolos. Como cada bolo tem 12 fatias, 6 vezes 12 vai dar 72 fatias. Então, se eu considerar apenas os ovos, dá para fazer 6 bolos, que vai render aqui 72 fatias. Mas eu tenho que saber se a farinha vai dar para fazer os 6 bolos e também o chocolate vai dar para fazer 6 bolos, beleza? Então vamos ver aqui agora a farinha. A farinha eu tenho 4 quilos. 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então, como eu tenho 4 quilos, eu tenho aqui 4000 gramas. 4000 gramas. Então, para fazer um bolo, eu preciso de 250 gramas. Olha só, 250 mais 250 dá 500, né? Mais 250 dá 750, mais 250 dá 1000. Então nós temos aqui que a cada 1000 gramas eu consigo fazer 4 bolos. Então, como nós temos aqui 4000 gramas, essa quantidade aqui vai nos dar condição de fazer 16 bolos. Olha só. Só que nós já vimos que o máximo que nós podemos fazer aqui é 6 bolos, porque nós só temos 18 ovos. Mas nessa situação, se considerar apenas a farinha, dava para fazer 16 bolos. Então, até agora, a nossa resposta é essa daqui. Vamos ver agora o chocolate, porque se no chocolate, por exemplo, só der para fazer 5 bolos, então essa seria a resposta, 5 vezes 12, né, fatias, beleza? Então, olha só, aqui eu tenho 1 quilo. 1 quilo equivale a 1000 gramas. Cada bolo, nós utilizamos 125 gramas de chocolate em pó. Se eu pegar aqui 1000 dividir por 125, vai dar 8. Ó. Ou nem precisa dividir, né? Só pensar aqui, ó, 125 mais 125 dá 250. Então, 250 mais 250, né, que já vai dar 500. Dobrando isso daqui, nós vamos ter 1000 gramas. Então aqui com esse chocolate nós conseguimos fazer 8 bolos. Só que não adianta ter tanto chocolate e ter tanta farinha
se nós temos apenas 18 ovos? Então, a quantidade máxima de bolos que nós vamos conseguir fazer com esses ingredientes vão ser 6 bolos. Então, como cada bolo tem 12 fatias, 6 vezes 12, a nossa resposta é a letra D, 72 fatias. Olha que fácil, pessoal. É uma questão que é só você ali com calma, colocar os dados e fazer aqui os cálculos, tá certo? O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, é a principal porta de entrada para o ensino superior. Nos últimos anos, o número de inscritos para essa prova nacional vinha diminuindo, porém, em 2023, houve um aumento de cerca de 15% dos inscritos em comparação ao ano de 2022. Então você observa aqui que em 2023 houve um aumento em relação ao ano de 2022 e a questão diz que foi de 15%. E vamos ler aqui o resto da questão que diz assim: analisando o gráfico anterior e considerando o período de 2005, tá? Que é esse aqui, até 2023, é correto afirmar que... Então nós vamos analisar agora aqui cada um desses itens, beleza? Letra A diz assim: de 2017 para 2018 não houve decréscimo no número de inscritos. Então vamos localizar aqui no gráfico o ano 2017 e o ano 2018. 2017 está aqui, e 2018 está aqui. Só rapidinho aqui, observe que aqui nós temos os anos, não é isso? E aqui o número de inscritos. Então em 2017 houve esse número aqui de inscritos e em 2018 houve esse. Então olha só, diminuiu com certeza, né pessoal? Estava aqui, agora veio para cá. E o item diz o seguinte, não houve decréscimo. Tá errado, houve sim, houve um decréscimo daqui para cá. Portanto a letra A está falsa. Posso cortar aqui, não é essa a resposta. Beleza? Ele quer saber qual dessas é a verdadeira. Vamos pular aqui a letra B. E você já sabe que quando o professor diz, vamos pular tal alternativa, possivelmente essa aqui é a resposta, né? Mas vamos aqui para a letra C. Depois a gente volta lá no final para B, beleza? A letra C diz assim, o período de 2013 até 2017 foi o de maior taxa de crescimento no número de inscritos. Então 2013 está aqui e 2017 está aqui, E você observa que 2013 foi esse número aqui de inscritos. Já 2017 está aqui. E ele diz que houve um crescimento. Só que claramente aqui no gráfico não houve um crescimento. Pelo contrário, diminuiu aqui o número de inscritos. Portanto, crescimento aqui, né? Portanto, a letra C também está errada. Não houve um crescimento, houve uma queda aqui no número de inscritos. Vamos agora para a letra D, que diz assim: não ocorreram grandes mudanças no número de inscritos ao longo do período demonstrado na tabela. Bom, houve sim, né, pessoal? Por exemplo, aqui estava muito pequeno, aqui já estava um número muito maior de inscritos. Então, a gente percebe que variou bastante aqui. Portanto, a letra D, ela está falsa também, beleza? Houve sim grandes mudanças, daqui para cá é uma grande mudança, beleza? No número de inscritos. E a letra E diz assim: o gráfico que melhor representa o comportamento do número de inscritos é o gráfico de uma função constante. Se aqui o gráfico fosse um crescimento constante, né, sempre ali crescendo ou sempre caindo, seria realmente o gráfico seria uma função constante, porque seria uma reta, beleza? Só que aqui varia muito, então não tem como ser uma função constante. Portanto, a letra E também está falsa. E a letra B diz assim: de 2012 para 2013, tá aqui 2012 e 2013, foi o período de maior taxa de crescimento no número de inscritos. Então, 2012 estava aqui, 2013 para cá, houve esse crescimento aqui. E você observa aqui pelo gráfico claramente que não houve um aumento tão grande como esse de um ano para o outro. Houve um crescimento, por exemplo, aqui, mas não se compara a esse. Houve outro crescimento aqui, aqui também, aqui,
Aqui também, ó, só que nenhum deles se compara, né, a esse crescimento que houve aqui. Portanto, a resposta correta é sim a letra B. Vamos aqui resolver a questão de número 25 da prova do IFAL ano 2023. Já peço a você que deixe aqui o seu like no vídeo, também se inscreve no canal e se você quiser nos apoiar, considere se tornar membro. É só clicar na opção abaixo Seja Membro e seguir o passo a passo. Vamos aqui resolver essa questão. Dois amigos foram jantar numa pizzaria e pediram uma pizza grande. Porém, ao chegar a pizza, ela não estava dividida em 8 fatias iguais. Estava dividida em 12 fatias, sendo elas 3 pequenas, 4 médias e 5 fatias grandes. Para serem justos, eles devem dividir as fatias de modo que cada um fique com metade da pizza. Dessa forma, qual seria a distribuição das fatias para que cada um consuma metade da pizza? Então vamos analisar aqui cada uma das alternativas. Observe que pelo enunciado, ele diz que a pizza veio com 12 fatias, sendo 3 pequenas, 4 médias e 5 fatias grandes. Só que aqui tem um problema sério. A questão não diz para a gente a relação entre a fatia pequena, a fatia média e a fatia grande. Então, por exemplo, será que 2 fatias pequenas equivale a uma fatia média ou uma fatia média e meia equivale a uma fatia grande? A questão não diz essa relação. Mas nós vamos analisar aqui cada uma das alternativas. A letra A, ela diz o seguinte: não há como dividir igualmente entre os dois amigos. Aqui nós estamos considerando que não poderá aqui cortar as pizzas, né? Porque nós poderíamos aqui dividir as pequenas ao meio, as médias ao meio, aqui as gigantes também, né? As grandes ao meio, e aí cada um comeria um pedaço delas, né? E todo mundo comeria a mesma quantidade. Então, estamos aqui desconsiderando o fato de você poder aqui dividir a fatia ao meio. Mas vamos deixar aqui essa letra A e vamos pular para a letra B. A letra B diz o seguinte: cada um deverá comer 6 fatias, independente dos tamanhos. Bom, essa daqui já não vai ser a resposta, porque se uma pessoa comer, por exemplo, as 5 fatias grandes e uma média, ela vai ter comido muito mais do que a pessoa que comeu 3 fatias pequenas e 3 médias. Então a letra B é uma questão que nós já podemos aqui anular, cancelar, tá certo? A letra C diz o seguinte: um dos amigos deve consumir 3 fatias pequenas e 2 fatias médias. Então, olha só, 3 fatias pequenas, vou colocar 3P, e 2 fatias médias, e 2M. Tá certo? P de pequena, M de média. Enquanto o outro deve consumir 2 fatias médias, então vamos colocar assim, ó, 2M, e 5 fatias grandes. Então, olha só, um dos amigos vai comer aqui 3 pequenas e 2 médias e o outro comeria 2 médias e 5 fatias grandes. Claramente aqui, você percebe que esse aqui vai comer mais pizza do que esse. Porque aqui, ó, no 2 médias são iguais, nós podemos desconsiderar e podemos comparar as 5 grandes com as 3 pequenas e claramente 5 grandes é muito maior. Portanto, a letra C não é uma divisão também justa. Não é uma divisão igual, então nós podemos aqui cancelar a letra C, beleza? Vamos agora para a letra D. A letra D diz o seguinte: um dos amigos deve consumir 3 fatias pequenas. Deixa eu colocar assim, aqui foi a letra C, aqui vai ser a letra D. Então, um dos amigos deve consumir 3 fatias pequenas e 3 fatias grandes. Então, mais 3 fatias das grandes. Já o outro deve consumir 4 fatias médias, 4 médias, e 2 fatias grandes, mais 2 fatias grandes. Nesse caso aqui, vamos observar o seguinte: eu posso separar essas 3 grandes da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui 3P mais uma grande mais 2 grandes, que vai dar 3 grandes, a mesma coisa. E aqui vai ser 4M mais 2G. Então, nesse caso, você percebe aqui, ó,
que nós temos 2G aqui e 2G aqui. Então, 4 pizzas médias equivaleria a uma pizza grande mais 3 pequenas, segundo essa situação. Mas aqui nós não temos como saber se isso realmente é verdade, porque a questão não dá uma relação entre o que é pequena, o que é médio e o que é grande. Então, vamos deixar aqui a letra D e vamos pular para a letra E para também analisar. Já a letra E diz o seguinte: um dos amigos deve consumir 2 fatias pequenas, então deixa eu colocar aqui 2P, e 3 fatias grandes, então mais 3G. Enquanto o outro deve consumir uma fatia pequena, então aqui 1P, e 4 fatias médias, e também 2 fatias grandes, então 2 fatias grandes. Nesse caso aqui, ó, vamos separar o seguinte: vou colocar, ao invés de 2P, vou colocar 1P, mais, vou colocar aqui 1G, e vou colocar 1P daqui, aqui do lado, e os outros 2G aqui também do lado. Pronto, eu só separei aqui para poder comparar melhor. Então, vou colocar aqui do lado, ó, 1P, mais 2G, mais 4M. Então perceba que esse pedaço aqui, ó, uma pequena mais 2 grandes, é igual a uma pequena aqui mais 2 grandes. Então nós podemos aqui descartar essas duas e vamos comparar essas aqui, ó. Ele diz que uma pequena mais uma grande, nesse caso seria igual, equivalente, né, a 4 médias, para ficar, né, a mesma coisa. Só que, de novo, não tem como nós sabermos isso, porque ele não dá a relação entre pequenas e grandes. Então, note que na letra E, 4 fatias médias equivaleria a uma grande mais uma pequena. Já que na letra D, 4 fatias médias equivaleria a uma grande também, mais 3 pequenas. E aí? Essa questão, o gabarito dela é a letra D, porém eu discordo. Essa questão, na minha opinião, ela deveria ser anulada. Ou, dentro dessas condições aqui, que ele não dá a relação, deveria ser a letra A. Não há como dividir igualmente com essas informações aqui do enunciado. Se nós criarmos aqui uma relação, por exemplo, uma pequena, 2 pequenas equivale a uma média, ou 3 pequenas equivale a uma média, e fazemos aqui os cálculos, nós conseguimos encontrar tanto essa comparação aqui da letra D como da letra E. Só que a questão não fala qual é essa relação de pequenas com médias com grandes. Então, na minha opinião, essa questão deveria ter sido anulada, mas a resposta aqui foi considerada a letra D e não houve recursos, tá? Acredito que talvez ninguém tenha entrado com recurso. Também o prazo para entrar com recurso já finalizou há muito tempo, na época da prova. Se você discorda, deixa aí nos comentários, né, a sua dúvida, o seu questionamento, que nós vamos aqui conversar com vocês, beleza? Acontece, nas provas tem questões que podem estar erradas, tem questões que vão estar erradas e muitas vezes não entram com recurso e ela não é corrigida. Uma família de Maceió pretende passar as férias no sertão alagoano e fazer os passeios pelo Rio São Francisco. A distância entre Maceió e a cidade de Piranhas é de aproximadamente 280 quilômetros. Durante o trajeto, a família pretende fazer 2 paradas para descanso e refeições. Levando-se em consideração que a velocidade média é de 80 km por hora e que cada parada dura 20 minutos, nessas condições, qual será o tempo de viagem? Então, olha só, a distância entre Maceió, deixa eu colocar aqui Maceió, e Piranhas é de aproximadamente 280 km. Então, vou colocar aqui uma linha para representar essa distância. E nós temos que essa distância aqui é de 280 km. E a questão diz que a velocidade média é de 80 km por hora, ou seja, a cada 1 hora eles irão percorrer 80 km. Então a gente pode fazer o seguinte, quando eu andar os primeiros
80 quilômetros, eu vou ter gastado 1 hora. Quando eu andar mais 80 km, eu vou gastar aqui mais 1 hora. Então já foram 2 horas. E aqui já foram 160 quilômetros. Nós temos que percorrer aqui 280. Então, somando aqui mais 80 quilômetros, nós vamos percorrer aqui durante também 1 hora. Então aqui nós já percorremos 3 horas e somando 80 mais 80 mais 80 dá 240. Olha só, 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Aqui vai dar 240, tá bom? Então o que falta para chegar lá, né, completar a viagem, é 40 quilômetros. Então olha só, se para percorrer 80 quilômetros eu levo 1 hora, para percorrer 40, né, que é a metade, eu vou precisar apenas de 30 minutos. Então 30 minutos para correr, né, para percorrer esses últimos 40 quilômetros aqui. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque você poderia somar aqui 1 mais 1 mais 1 mais 30, né, e marcar a letra B 3 horas e meia. Só que a questão diz que eles iriam fazer 2 paradas. Aqui, ó, 2 paradas para descanso e refeições. E cada parada dessa vai durar 20 minutos. Então a resposta aqui seria 3 horas e 30 mais 40 minutos aqui das paradas. Então 3 horas e 30 mais 40 minutos vai dar aqui 4 horas e 10 minutos. Portanto, a resposta é a letra E. Uma loja de roupas decide fazer uma promoção de verão. Todas as camisetas pelo mesmo valor de R$ 45 e a partir da segunda camiseta comprada há um desconto de 20% nas demais camisetas. Qual a função VN que representa o valor total a pagar de acordo com o número N de camisetas? Então nós temos que uma camiseta ela custa R$ 45. Se você levar apenas uma, mas se você levar 2 camisetas, você vai pagar a primeira R$ 45 e na segunda você vai ganhar um desconto de 20% em cima dos 45, né? Do segundo 45 aqui. E primeiramente, olha só, quanto que é 20% de 45? Olha que fácil, pessoal, que a gente vai fazer aqui, tá bom? Para calcular 10% de um valor, é só voltar uma casinha aqui para a esquerda. Então, 10% de 45 é R$ 4,50. Então, se 10% é R$ 4,50, 20% vai ser o dobro. Então, R$ 4,50 mais R$ 4,50 dá R$ 9,00. Então, 20% de 45 é R$ 9,00. Professor, eu não sei fazer assim. Pode fazer por regra de 3, pode transformar aqui também em fração, né? 20 sobre 100 vezes 45. Você também vai achar o 9, tá bom? Então, se o desconto é de R$ 9,00, se eu pegar 45 menos 9, nós vamos ter aqui 36. Então, a segunda camisa sairia por 36. A segunda camisa, a terceira camisa também, se ela comprar, sairia por 36 e assim por diante. Então, o valor pago vai ser 45, né? Se eu comprar 2 camisas apenas, 45 da primeira, mais 36 da segunda. Se eu comprasse 3 camisas, eu iria pagar R$ 45 pela primeira, mais 36 pela segunda e mais 36 pela terceira camisa, que seria igual a 45 mais, né, 36 vezes 2 e assim por diante. Então, olha só, como aqui nós chamamos de N o número de camisetas, o valor aqui, esse valor aqui da compra, né, o total a pagar, ele vai ser igual a 45, que sempre vai ser fixo, tá bom? Se ele comprar uma camisa vai ser isso, mais R$ 36 por cada uma das camisetas que ele comprar a mais. Então, se ele comprou aqui 3 camisas, ele vai pagar 45 mais 2 vezes 36, ou seja, 3 menos 1, que dá 2, vezes 36. Então, se ele comprar aqui N camisas, ele vai pagar R$ 45 na primeira, mais 36 vezes N menos 1 nas outras camisas.
Então a função Vn é dada por essa expressão aqui, 45 mais 36 vezes n menos 1. Portanto, a nossa resposta aqui é a letra E. Para organizar um jardim retangular de uma residência, um arquiteto elabora um projeto genérico, no qual o comprimento do jardim terá o dobro da largura. Além disso, toda a extensão do jardim ao longo das arestas do retângulo será reservada para as flores da região em que o projeto for construído. Considerando-se que o espaço para as flores tem largura medindo A, qual é a expressão matemática que representa a área do jardim, onde não serão plantadas as flores, pressupondo-se que o lado menor do retângulo mede x? Bom, vamos aqui resolver essa questão. O primeiro passo vai ser desenhar a figura para facilitar o entendimento dessa questão. Como ele diz aqui que ele vai organizar um jardim retangular, eu vou desenhar aqui um retângulo. Bom, desenhamos aqui o nosso retângulo, que representa aqui o jardim retangular. E a questão diz o seguinte, que o comprimento desse jardim terá o dobro da largura. Então, se essa largura aqui, ela vale x, né? Porque ele diz aqui, pressupondo-se que o lado menor do retângulo mede x, então a nossa largura mede x, o comprimento vai ter o dobro da largura. E o dobro de x vai ser 2 vezes x. Lembra que o dobro é só multiplicar por 2. Então já temos aqui essa figura. Vamos continuar aqui a pegar mais informações do problema. Ele diz o seguinte, que além disso, toda a extensão do jardim ao longo das arestas do retângulo será reservada para as flores da região em que o projeto for construído. Então essa regiãozinha aqui ao redor do retângulo, essa areazinha aqui, ela vai ser colocada aqui nela, né, umas flores da região ali de onde esse projeto foi construído. E ele fala o seguinte, considerando-se que o espaço para as flores tem largura medindo A, né, esse espaçozinho aqui, vamos desenhar para ficar mais fácil de você ver. Então, olha só, esse retângulo todo é o jardim, beleza? É a área do jardim. Só que aqui ao redor ele vai colocar flores específicas ali daquela região em que o projeto foi construído. E ele diz o seguinte, que considerando-se que o espaço para as flores tem largura medindo A, então esse espaço aqui, ao redor, ele vai ter largura medindo A. Então essa distânciazinha aqui mede A, essa distância aqui também, vai medir A, aqui também e aqui também, beleza? Então ele quer saber o seguinte, qual é a expressão matemática que representa a área do jardim onde não serão plantadas as flores? Ou seja, o jardim é tudo isso. Aqui nesse espaço de largura A vai ser plantadas as flores, mas ele quer saber a área dessa parte aqui onde não serão plantadas as flores. Então ele quer descobrir a expressão que representa essa área daqui. Primeiramente, pessoal, vamos lembrar aqui que para calcular a área de um retângulo, basta você pegar a largura vezes o comprimento. Ou, se você preferir, você pode ver como sendo a base vezes a altura. Eu prefiro olhar assim, tá? Fica mais fácil de você decorar, porque a área do quadrado também você pode ver como base vezes altura. A área do paralelogramo também é base vezes altura. Então fica mais legal de ver assim, tá? Então, aqui eu vou pegar a base como sendo esse pedaço, e aqui a altura como sendo esse daqui. Vamos lá. Eu sei que tudo isso vale 2x. Mas eu quero saber, a minha base aqui é essa daqui, Então, eu sei que essa distância vale A. E essa outra distância também vale A. Então, se eu tirar de 2x, tirar esse A e tirar esse A, eu vou ter essa base aqui, Então, a minha base, ela é igual a 2x, que é isso tudo, menos A mais A, que dá 2A. Então, 2x menos 2A. Da mesma forma, a minha altura aqui, né, que seria a minha largura desse jardim pequeno, eu sei que isso tudo vale x, mas eu quero apenas esse pedacinho aqui, Então aqui essa distância também vale A. Então como isso tudo é x, se eu tirar essa distância A
e tirar também essa distância A do x, vai me sobrar exatamente essa distância aqui. Então, ó, vai ficar o seguinte, x menos A daqui e o A daqui. Então, é menos 2A. Então, olha só, a área é a base, que é essa distância aqui, vezes a minha altura, que é essa daqui. Ou largura vezes comprimento, tanto faz, beleza? Nesse contexto, né, o mais interessante seria largura vezes comprimento. Mas eu gosto mais de decorar assim, base vezes altura, beleza? Aqui, ó, olhando para as alternativas, não aparece desse formato. Então, nós vamos ter que aplicar aqui a propriedade distributiva para ver o que vai aparecer. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui esse 2x e vou multiplicar por todo mundo que está aqui do outro lado. Então, vai ficar assim, ó, 2x vezes x, que dá 2x ao quadrado, mais agora 2x vezes menos 2a. Primeira coisa, olha o sinal, mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4. X vezes a vai dar xa ou ax, tanto faz, beleza? Vou colocar ax. Terminei com esse e vou para o próximo agora. Vou pegar menos 2a vezes o x e depois menos 2a vezes o menos 2a. Menos 2a vezes x dá menos 2ax. De novo, ó, menos vezes mais dá menos. Aí 2 vezes 1 dá 2. E a vezes x, ax. E agora, menos 2a vezes menos 2a, menos vezes menos dá mais. 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado. Esses dois termos aqui, ó, eles são semelhantes, então nós podemos juntar. Então a nossa área vai ser 2x ao quadrado, menos 4 com menos 2 dá menos 6. Então menos 6ax mais 4a ao quadrado. E olha só, surgiu aqui a nossa resposta, letra B. Uma colônia de bactérias é um exemplo clássico de um processo que pode ser modelado com uma função exponencial. As bactérias são organismos microscópicos que se reproduzem por divisão celular. Quando as condições são favoráveis, uma única bactéria pode se dividir em duas, as quais, por sua vez, se dividirão em 4, 8, 16 e assim por diante. Esse processo de multiplicação é o que torna as colônias de bactérias tão prolíficas e capazes de se expandir rapidamente. Considere que o número de bactérias, olha só, o número de bactérias de uma determinada espécie é dada pela função n de t igual a 5 vezes 2 elevado a t. Vamos copiar essa função aqui, ó. N de t é igual a 5 vezes 2 elevado a t, onde esse n de t representa o número de bactérias em função aqui do tempo, em que t é o tempo contado em horas. Qual o número de bactérias dessa colônia quando t é igual a 4? Pessoal, essa questão aqui ela parece ser difícil, mas ela é bem simples. Ele quer saber o seguinte, né? Qual é o número de bactérias quando t é 4, ou seja, após 4 horas. E aqui é só você substituir nessa função aqui o t por 4 e fazer as contas. Então, olha só, quando o t é 4, nós vamos ter n, aqui vai ser 4 no meio, no lugar do t, igual a 5 vezes 2 elevado a 4. Então, olha só que fácil, pessoal. Isso aqui vai ser igual 5 vezes 2 elevado a 4. Primeiro resolve aqui a potência. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que vai dar aqui 16. Então vai ficar 5 vezes 16. 5 vezes 16 dá 80. Então quando o t é 4, nós vamos ter aqui 80. Portanto, a nossa resposta é a letra D. Olha que fácil, pessoal. Vamos aqui resolver mais uma questão da prova do IFAL ano 2023.
já peço a você que deixe aqui aquele like no vídeo e também se inscreve no canal. E se você quiser nos apoiar, considere se tornar membro. É só clicar aí na opção Seja Membro e seguir o passo a passo. Vamos aqui para a nossa resolução. A empresa 1 estima seu lucro para os próximos 4 anos por meio da função L1, enquanto a empresa 2, sua concorrente, estima seu lucro para os próximos 8 anos com a função L2. É evidente, com base nessas funções, que a empresa 2 superará a empresa 1 em lucratividade em algum momento. A questão é, em quantos anos a empresa 2 começará a lucrar mais do que a empresa 1? Então, olha só, em outras palavras, ele quer saber quando que essa função vai passar a ser maior do que essa daqui. Então, olha só, é bem simples, pessoal. Como nós queremos que esse lucro seja maior do que esse daqui, eu vou colocar assim, ó. Quando que L2 de T vai ser maior do que L1 de T? Então, eu vou pegar essa expressão e vou colocar aqui do lado, maior do que essa daqui, e vamos fazer as contas. Então, olha só, vamos aqui passar todo mundo que tem T para o primeiro membro, e quem está só o número sozinho, vamos passar para o segundo membro. Então, eu vou repetir aqui o menos 1/4 de T ao quadrado. Já vou passar aqui primeiramente esse termo para o primeiro membro. Como está menos, quando eu passar vai ficar mais. Então, mais 1/4 de T ao quadrado. Vou repetir agora esse mais 4T. E vou passar esse 2T para cá também. Vai ficar menos 2T. Estava positivo, quando eu passo fica negativo. Maior do que, aqui eu vou colocar o 5. E esse 3 também vou passar para o primeiro membro, vai ficar menos 3. Então, olha só, quem tinha T eu passei para o primeiro membro. Então, ficou esse aqui. Aí eu já coloquei aqui bem organizado. Eu coloquei os termos semelhantes, próximos, para poder resolver mais fácil. Aqui nós temos o seguinte, menos 1/4 de T ao quadrado mais 1/4 de T ao quadrado dá 0. Mesmo valor com sinais opostos. Pode cancelar aqui, tá bom? Então, 4T menos 2T vai ficar 2T maior do que 5 menos 3 dá 2. Aqui o 2 está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, nós vamos ter que T é igual, aliás, T é maior do que 2 dividido por 2. Ó. Repete esse 2 aqui e passa o outro 2 dividindo. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, o T é maior do que 1. Então, em quantos anos a empresa 2 começará a lucrar mais do que a empresa 1? A resposta aqui é a letra A. A partir de 1 ano, a empresa 2 vai passar a lucrar mais que a empresa 1. Vamos aqui para a resolução dessa questão. 2 foguetes com mesma velocidade e com trajetórias parabólicas foram lançados do solo. As trajetórias dos foguetes são descritas pelas funções F1 e F2. Uma pessoa envolvida no projeto de lançamento notou que ambos os foguetes não poderiam ser lançados simultaneamente, pois, de acordo com as suas trajetórias, eles iriam colidir. Qual é o ponto de colisão desses foguetes após o lançamento? Então, olha só, vamos supor que aqui nós temos aqui o solo, tá bom? E o foguete 1 foi lançado daqui, ó. Então ele vai ter uma trajetória parabólica, vai parar aqui. E o foguete 2, ele, por exemplo, sei lá, foi lançado daqui. Então, eles vão aqui, ó, se forem lançados simultaneamente, se encontrar em um ponto. Vamos supor que vai ser no mesmo tempo, eles vão colidir aqui, tá certo? Ele quer saber qual é esse ponto de colisão. Em outras palavras, a questão quer saber o ponto em comum da função F1 e F2, que é esse ponto aqui, ó. Para saber o ponto em comum de duas funções, basta você igualar as funções e encontrar o x. Então, nós vamos fazer isso aqui. Então, olha só, nós vamos aqui igualar a função F1 com a função F2 para descobrir
o x que é comum a essas duas funções. Então eu vou pegar aqui essa expressão, que é menos 1 sobre 10, está meio cortado ali, mas dá para enxergar, que é 10, x ao quadrado mais 5x igual a menos 1/5 de x ao quadrado mais 8x. Então, para saber o ponto em que as duas têm em comum, é só igualar, porque aí você vai descobrir quando que essa expressão vai ser igual a essa outra daqui. Ou seja, para quais valores ou qual valor de x, né, essa função é igual a essa outra. Aqui eu vou passar todo mundo para um único membro, vou passar esse menos 1/5 para o primeiro membro, esse 8x também para o primeiro membro. Então vai ficar assim, menos 1/10 de x ao quadrado. Vou passar esse primeiro, ó, vai ficar mais 1/5 de x ao quadrado, mais 5x. E aqui está positivo, quando eu passo para o primeiro membro, vai ficar menos 8x, igual a zero. Esses dois aqui são termos semelhantes, então eu posso somar ou subtrair aqui também, ó, menos 1/10 mais 1/5. Eu vou fazer o seguinte, R$1 para 10 pessoas dá 10 centavos, então dá 0,1. R$1 para 5 pessoas vai dar 20 centavos, então vai dar 0,2. Menos 0,1 com mais 0,2, ou você poderia ver assim, 20 centavos menos 10 centavos vai dar 10 centavos. Então vai ficar 0,1 x ao quadrado, tá? E aqui, ó, 5x menos 8x vai dar menos 3x. Então vai ficar aqui 0,1 x ao quadrado menos 3x igual a zero. 0,1 é a mesma coisa que 1/10, então eu posso colocar assim também na forma de fração, se você preferir, tá bom? Mas é a mesma coisa, menos 3x igual a zero. Então aqui eu vou colocar o x em evidência, ó, vai ficar x vezes, vai sobrar aqui 1/10 de x, ou 0,1x, tá? Vai ser a mesma coisa, menos 3 igual a zero. Então olha só, nós temos essa expressão multiplicada por essa outra expressão e o resultado está sendo igual a zero. Para essa multiplicação ser igual a zero, um dos dois ou os dois tem que ser zero. Quando você multiplicar um número pelo outro, para o resultado ser zero, um tem que ser zero ou os dois tem que ser zero. Então a partir daqui nós tiramos a seguinte conclusão, que para isso aqui ser igual a zero, o x tem que ser igual a zero ou o 1/10 de x menos 3 tem que ser igual a zero. Então aqui nós já temos uma solução, que é x igual a zero. X vezes 1 dá x, vai ficar x sobre 10 é a mesma coisa. Ó, aqui embaixo do x tem 1, você multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Isso aqui vai ficar x sobre 10 igual a 3. E nós temos a seguinte regrinha, quando nós estamos multiplicando, nós passamos dividindo. O contrário também é verdade. Quando nós estamos dividindo, nós passamos o valor multiplicando. Então, passando esse 10 multiplicando, nós vamos ter que x vai ser igual a 3 vezes 10, ou seja, x é igual a 30. Então, nós encontramos aqui essas duas soluções. O x igual a zero vai ser no momento do lançamento. Então, olha só, aqui eles vão partir, ó, do mesmo ponto, tá? Os dois foguetes. Eles vão partir do mesmo ponto. Só que eles vão se encontrar em algum momento. Por exemplo, um pode vir por aqui e o outro pode vir por cima. Mas em algum momento eles vão se encontrar aqui, ó, nesse ponto, por exemplo. Aqui vai ser quando o x é 0 e aqui vai ser quando o x for 30. Então nesse ponto eles vão se encontrar. E quando o x é 30, aqui só tem uma única alternativa que o x é 30, que é a letra C. Ó. Mas só para fazer um teste aqui, ó, quando nós trocarmos ou nessa função ou nessa daqui, o x por 30, o resultado tem que ser 60. Então, por exemplo, vamos pegar essa daqui que parece ser mais tranquila. Se eu trocar aqui na F1 o x por 30, vai ficar menos 1/5 vezes x ao quadrado, ou seja, 30 ao quadrado, mais 8 vezes 30. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que vai dar 900. Então vai ficar menos 1 vezes 900, que dá 900, dividido por 5.
mais 8 vezes 30, é só você pegar aqui, ó, 8 vezes 3 vai dar aqui 24 e acrescenta esse zero. 900 dividido por 5, para dividir por 5, pessoal, tem uma dica muito boa, que é a seguinte, você multiplica o número de cima por 2, 2 vezes 900 dá 1.800, então ficaria menos 1.800, e você volta uma casinha e põe a vírgula, então vai ficar 180, ó, menos 180, mais 240. Ou seja, 240 menos 180 vai dar 60. Então, quando o x for 30, o y vai ser 60. A resposta é a letra C. Funções racionais são funções matemáticas que podem ser expressas como o quociente de dois polinômios. Você pode trocar essa palavra quociente por divisão. Então, funções racionais são funções matemáticas que podem ser expressas como uma divisão ali de dois polinômios. Elas têm várias aplicações em diversos campos, incluindo matemática, física, engenharia, economia, medicina e ciências naturais. Hipoteticamente, a função C de t pode medir a concentração de uma certa substância em um meio. Das alternativas a seguir, qual representa uma forma simplificada da função C? Então, para resolver essa questão, nós vamos ter que simplificar aqui essa expressão. E para isso eu vou reescrevê-la primeiramente aqui embaixo. Observe que tanto o polinômio aqui de cima como o de baixo são polinômios do segundo grau. Vamos aqui relembrar o seguinte, quando nós temos aqui um polinômio do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, nós podemos reescrever esse polinômio de maneira fatorada, da seguinte forma. Podemos colocar aqui a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde o x1 e o x2 são raízes desse polinômio. Então, olha só, esses dois polinômios aqui, eles poderão ser escritos dessa maneira. Então, por exemplo, o de baixo aqui, vamos começar com o de baixo que é mais simples, porque aqui o coeficiente a é 1. Então, ó, o de baixo ele pode ser escrito assim, o a, que é 1, vezes x menos a primeira raiz, que a gente vai descobrir daqui a pouco, vezes x menos a segunda raiz, que nós vamos também descobrir daqui a pouco. Da mesma forma, o polinômio aqui de cima pode ser escrito como sendo 2 vezes... Opa, eu coloquei x aqui, né? Mas é t, pessoal, tá bom? Como aqui a variável é t, então nós vamos usar o t. Aqui eu usei o x porque eu usei a maneira geral, né? A forma geral que nós estamos mais acostumados. Mas vamos colocar aqui o t. Então, olha só. Esse polinômio aqui de baixo pode ser escrito como sendo 1 vezes t menos a primeira raiz, né? Tomando aqui esse polinômio como uma equação, né? Igualando aqui a zero. E aqui também t menos a segunda raiz. E da mesma forma aqui em cima vai ficar 2 vezes t menos a primeira raiz, que a gente vai descobrir daqui a pouco, vezes t menos a segunda raiz. Então, no lugar aqui do x, eu coloquei o t, já que a variável é t, beleza? Então, para descobrir aqui essas raízes, a gente vai pegar esse polinômio igualar a zero. Então, por exemplo, vou pegar aqui o segundo polinômio, t ao quadrado mais 6t mais 9. Vamos igualar a zero. E aqui a gente vai descobrir as raízes dessa equação. Para achar as raízes de uma equação do segundo grau, nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara, por exemplo, ou podemos utilizar também as relações de Girardi. As relações de Girardi diz o seguinte, vamos relembrar aqui, quando nós temos uma equação aqui do segundo grau, igualando aqui a zero, a soma das raízes, deixa eu colocar aqui do lado, vai ter que ser igual ao oposto do b sobre a. Então, é igual a menos b sobre a. Já a multiplicação das raízes, o produto, terá que ser igual a c sobre a. Então, c sobre a. Só que quando o a é 1, vai ficar menos b dividido por 1, que é menos b. E aqui também vai ficar c dividido por 1, que dá o próprio c. Então, nesse caso aqui, nós temos que as raízes dessa equação vai ter que ser o oposto do b, que é esse valor aqui, que é o 6,
E o produto tem que ser o C, que é 9. Então, olha só, a soma das raízes dessa equação aqui de baixo terá que ser igual ao oposto do B. Como o B é 6, o oposto de 6 é só trocar o sinal, vai ficar menos 6. Já a multiplicação das raízes tem que dar 9, exatamente o C, que é 9. Então, quais são os dois números reais que multiplicados dão 9 e que somados dão menos 6? Aqui fica fácil de ver que é o menos 3. Ó. Menos 3 vezes menos 3 vai dar aqui 9. E menos 3 mais menos 3 vai dar menos 6. Então, nesse caso aqui, deu raiz dupla, não é isso? Mesma raiz. Ó. Então, esse polinômio aqui pode ser escrito da seguinte forma. 1, né, que é o nosso A, vezes t menos a primeira raiz, que é menos 3. Então, ó, menos com menos dá mais. Então, vai ficar t mais 3. E da mesma forma aqui, t menos menos 3. Então, menos com menos dá mais, vai ficar t mais 3. Então, já fatoramos aqui o primeiro polinômio. Ele pode ser escrito dessa forma aqui. Vamos agora fatorar o segundo polinômio. Para isso, eu vou apagar essas informações aqui de baixo. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o polinômio aqui de cima. Vamos igualar a 0 para encontrar aqui as raízes dessa equação aqui do segundo grau. Então, olha só, como é uma equação do segundo grau, nós podemos usar novamente as relações de Girardi ou a fórmula de Bhaskara. Nesse caso, como o A aqui é 2, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, já que não é tão simples de ver utilizando as relações de Girardi, porque ficaria menos 5 sobre 2, né, que é o oposto de B sobre 2, e menos 3 sobre 2 não é tão fácil de ver, né, os números que somados e multiplicados vão dar esses valores. Então, para usar a Bhaskara aqui, é só seguir 3 passos. O primeiro passo é encontrar o A, o B e o C. O A aqui, ó, é o nosso 2. O B é 5. E o C é 3. Menos 3, na verdade. O segundo passo é encontrar o valor do delta, o nosso discriminante. O delta sempre vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, é só substituir os valores que nós encontramos no primeiro passo. Vai ficar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, já vou colocar aqui direto, ó. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 3. Então, vai ficar delta igual a 25. Aqui, ó, você não pode pegar o 25 com menos 4, muito cuidado. O menos 4 está multiplicando aqui o 2. Então, primeiro multiplica todo mundo para depois somar ou subtrair. Aqui nós vamos utilizar as regrinhas de sinais. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. Então, o nosso delta é igual a 49. O terceiro passo é aplicar aqui a nossa fórmula de Bhaskara, que ela é, né, mais conhecida como x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta. Como a variável aqui é t, nós não vamos colocar o x, vamos colocar o t. Ó. T é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Então vai ficar assim, ó, menos o nosso b, que aqui no caso é 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 49. Então, raiz quadrada de 49 dividido por 2 vezes o A. Como o nosso A é 2, vai ficar 2 vezes 2. Isso aqui vai ser igual, ó, a menos 5. A raiz quadrada de 49 é 7. Então, vai ficar mais ou menos 7 sobre 4. Porque 2 vezes 2 aqui vai ser igual a 4. Chegou aqui nessa parte, nós vamos separar. Vamos chamar aqui da primeira solução de T1. A segunda solução vamos chamar de T2. Então, nós vamos fazer o seguinte. Menos 5 com menos 7 vai dar aqui menos 12 sobre 4. E a segunda solução vai ser menos 5 mais 7, que vai dar aqui 2. Então, vai ficar 2 sobre 4. Então, ó, pegamos primeiro o sinal de menos, ó, menos 5 com menos 7.
que vai dar aqui menos 12, e depois menos 5 mais 7, que deu 2. Então, menos 12 dividido por 4 dá menos 3. E aqui nós podemos simplificar, dividindo em cima e embaixo por 2, vai ficar 1/2. Beleza? Então, essas aqui são as raízes dessa equação do segundo grau. Então, esse polinômio pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, 2 vezes t menos menos 3. Então, menos com menos dá mais, vai ficar aqui também t mais 3. E aqui, t menos a outra raiz, que é meio. Então, vai ficar aqui 1/2. Então, olha só, aqui em cima nós temos multiplicando a expressão t mais 3. E aqui embaixo também nós temos t mais 3. Então, nós podemos cancelar esses valores, porque esse valor dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, vai sobrar apenas 2 vezes essa expressão aqui, dividido por t mais 3. Olhando aqui para as alternativas, nós não encontramos dessa maneira aqui. Mas perceba que se nós multiplicarmos aqui, ó, fazer a propriedade distributiva, 2 vezes t vai dar 2t, deixa eu colocar aqui nesse cantinho. E 2 vezes menos meio, esse 2 vai cortar com 2 aqui de baixo, vai ficar apenas menos 1. Ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2 dividido por 2 dá menos 1, dividido por t mais 3. E essa expressão aqui, ela é a expressão da letra C, portanto essa é a nossa resposta. Vamos aqui resolver mais uma questão da prova do IFAL, ano 2023. Já peço a você que deixe aqui o seu like no vídeo, também se inscreve no canal. E se você quiser nos apoiar, considere se tornar membro. É só clicar na opção abaixo, seja membro e seguir o passo a passo. Vamos aqui resolver essa questão. A caixa d'água de um condomínio tem o formato como mostra a figura, na qual a base e a tampa são circunferências. Então aqui a base, ó, aqui embaixo, e a tampa são circunferências. Nós podemos até colocar aqui, ó, um tracejado. Então temos aqui a nossa base, que também é uma circunferência. Sabendo-se que o raio da base da caixa d'água é de 1 metro e o raio da tampa é 2 metros, qual o volume dessa caixa d'água? E ele coloca aqui uma informação importante, que o volume do tronco de um cone é dada por essa fórmula aqui. Então olha só, perceba que nessa caixa d'água, essa primeira parte aqui, nós temos um cilindro, e nessa outra parte de cima nós temos o tronco de um cone. O tronco de um cone é um pedaço, né, uma parte ali do cone. Observe que se você continuar aqui esse caminho, ó, vai formar aqui um cone, ó. Então, essa parte de cima é um pedaço aqui desse cone, que seria assim, tá bom? Então, é um tronco de um cone. Então, ele dá aqui o volume do tronco de um cone. Já o volume do cilindro, ele não dá aqui essa informação. Mas olha só, se nós calcularmos o volume aqui dessa parte de baixo, que é o cilindro, e calcularmos o volume da parte de cima, é só somar os dois valores que nós vamos ter o volume total dessa caixa d'água. Então nós vamos fazer o seguinte: primeiramente vamos calcular o volume aqui desse cilindro. Perceba que aqui o raio, ó, da circunferência aqui da base é 1. Então essa distância daqui do centro para cá é 1 metro. E o raio aqui da tampa, ele fala que são 2 metros. Então essa distância daqui para cá vai ser 2 metros. Para calcular o volume do cilindro, nós vamos relembrar aqui a fórmula, que é a seguinte: o volume do cilindro vai ser igual à área da base vezes a altura. Só que como o cilindro tem a base circular, então a área do círculo é dada pela expressão πr ao quadrado. Então olha só, a área da base, como é um círculo, vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então esse aqui vai ser o volume do cilindro. Então nós vamos ter o seguinte: π vezes o raio, que é 1, então 1 ao quadrado, que é o nosso raio, vezes a altura. A altura aqui, ó, é 2, então vezes 2. 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 2 dá 2, então vai ficar 2 vezes o π. Então o volume aqui do cilindro é 2π. Não precisa aqui substituir o π, tá? O π é aproximadamente 3,14, mas aqui não vai precisar fazer essa substituição, até porque as respostas, ó,
estão aqui com π, então não faz isso, tá bom? Deixa assim mesmo. Vamos agora calcular o volume desse tronco, e para isso nós vamos utilizar aqui a fórmula que a questão nos dá. Então está aqui o volume do tronco de um cone. Observe que esse H é a altura do tronco, que aqui são 3 metros. Esse Rzão é o raio maior aqui do tronco, e o Rzinho é o raio menor, que seria essa distância aqui, que é igual a de baixo. Aqui é 1 metro, aqui também vai ser 1 metro. Então aqui é só substituir os valores e fazer os cálculos. Isso vai ficar igual a 1/3 vezes π, vou manter o π aqui por enquanto, vezes a altura, que aqui é 3, ó. Então vezes 3, vezes aí Rzão ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, que é o nosso raio maior, mais o raio menor ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, mais o raio maior vezes o raio menor, 2 vezes 1. Já vou colocar aqui, ó, 2, tá? Aqui é o resultado, 2 vezes 1 dá 2. Então o volume do tronco vai ser, esse 3 eu posso cancelar com esse 3, ó, porque 3 vezes 1 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então eles podem ser cancelados, vai ficar apenas o π aqui. Π vezes, aqui dentro, ó, vamos primeiro resolver as potências. 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1. Então 4 mais 1 dá 5, 5 mais 2, 7. Então vai ficar π vezes 7, ou simplesmente 7π. Então, ó, vamos colocar nesse formato aqui, 7π. Então, o volume total vai ser 2π aqui de baixo com 7π aqui de cima. 2 mais 7 vai dar 9π. Portanto, o volume total vai ser 9π. Como aqui nós estamos com metros, vai ser metros cúbicos. Se nós estivéssemos trabalhando com comprimento, seria apenas metro. Se estivéssemos trabalhando com área, seria metro quadrado. Mas como é volume, vai ser metro cúbico. Resposta letra E. Uma das maneiras de calcular a área de figuras planas é subdividi-la em outras figuras de área conhecida. Com o objetivo de calcular a área de um dodecágono, polígono regular de 12 lados, divide-se a área desse polígono em triângulos menores, em que os vértices dos triângulos também são vértices do dodecágono. Dessa forma, levando-se em consideração o cálculo da área do polígono, o número de triângulos obtidos nessa subdivisão é... Então tá aqui, pessoal, um dodecágono. Então é um polígono com 12 lados, ó. Você contando aqui, nós vamos ter 12 lados. Um ponto importante para você aqui resolver essa questão é observar que a subdivisão que será feita, né, em triângulos menores, os vértices dos triângulos também deverão ser vértices do dodecágono. Então, não é essa situação aqui, por exemplo, onde eu coloco o ponto central aqui e faço essa ligação. Não é assim, porque esse vértice aqui, esses dois, fazem parte do dodecágono, mas esse vértice aqui não faz. Porque para fazer parte tem que ser aqui nessa linha, ó. Tem que estar em cima aqui dessa linha, beleza? Então a subdivisão que ele quer fazer é a seguinte, ó. Vamos pegar aqui um ponto, por exemplo, e vamos ligar, ó, aqui a esse outro ponto, a esse outro ponto, a esse e a esse. Vamos ver como que vai ficar aqui a figura. Perceba aqui que para formar triângulos, nós temos que ligar esse ponto a todos os outros pontos que não estão aqui ao lado dele. No caso, esses dois, tá bom? Então, nós ligamos aqui, ó, formamos o primeiro triângulo, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º triângulo. Então, a resposta aqui, ó, vai ser a letra A, que é o número de triângulos obtidos nessa subdivisão. É uma questão aqui bem simples, só tome cuidado, né? Acho que muita gente cai nessa pegadinha de dividir aqui essa figura com um ponto central aqui e fazendo a ligação. Dessa maneira, né, tipo uma pizza aqui, nós teríamos 12 fatias, 12 subdivisões, mas nesse caso aqui, com os vértices pertencendo, né, ao dodecágono, os 3 vértices, então vão ser apenas 10 triângulos.
Em uma praça triangular, deseja-se fazer uma calçada de concreto e em outra parte, plantio de grama, como mostra a figura. Então, essa parte aqui vai ser grama e essa parte vai ser concreto. Para efetuar o plantio da grama e a aplicação da calçada, é necessário encontrar as áreas do polígono ABE, que seria esse triângulo aqui, e BCDE, que seria esse trapézio aqui, ó. Sabendo-se que os segmentos BE e CD são paralelos, ou seja, BE e CD, eles nunca aqui vão se tocar, né? Vão ser paralelos. Então, olha só, BE e CD são paralelos. E conhecendo-se as medidas de AB, que é 4 metros, ó, então esse pedacinho aqui é 4 metros. AE é 6 metros, então aqui vai ser 6 metros. ED, 12 metros. E a pergunta é a seguinte: qual é a medida de BC? Esse segmento aqui, ó, que eu vou chamar até de X. Então, olha só, essa questão aqui é uma questão que nós vamos utilizar o Teorema de Tales. Perceba que nós temos aqui duas retas paralelas. Nós podemos também aqui, ó, a partir do ponto A, traçar uma reta paralela a BE e a CD. Vamos desenhar aqui. Então, olha só, nós temos aqui essas retas que são paralelas. E pelo Teorema de Tales, a razão entre AE e ED vai ser igual à razão entre AB e BC. Então, ó, 6 está para 12, assim como 4 está para X. Então, nós temos aqui essa igualdade, ó, 6 dividido por 12 vai ser igual a 4 dividido por X. Aqui é só fazer, ó, meios pelos extremos. Vou pegar aqui 6x igual a 4 vezes 12. 4 vezes 12 vai dar 48. Então, vai ficar x igual a 48 dividido por 6. 48 dividido por 6 vai dar 8. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Vamos aqui gravar a última questão da prova do IFAL, ano 2023. Já peço a você que deixe aqui o seu like no vídeo, também se inscreve no canal. E se você quiser nos apoiar, considere se tornar membro. É só clicar na opção abaixo, seja membro, e seguir o passo a passo. Vamos aqui resolver essa questão. Pretende-se construir uma rampa como mostrada na figura. Sabendo-se que as proporções de largura, altura e comprimento são da ordem de 1 para 2 para 4. Qual é a área da rampa? Pessoal, aqui ele não dá a medida exata da rampa, mas ele diz aqui as proporções. Então, se a largura for uma unidade de medida, a altura será o dobro, tá, da largura e o comprimento será 4 vezes a medida da largura. Então, nesse caso, nós vamos aqui chamar a largura de x, que seria essa distância aqui, ó. Por que eu estou usando o x? Porque nas alternativas aparece aqui em alguns itens a letra x. Então, nós vamos usar aqui o x. Se a largura for x, a altura terá que ser o dobro de x. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes x. Porque, ó, a proporção aqui da largura é 1, a da altura vai ser 2. E o comprimento vai ser 4. Então, se aqui é x, aqui vai ser 2x, a altura, e o comprimento vai ser 4 vezes o x. Então, por exemplo, se a largura aqui for 1 metro, então a altura terá que ser 2 metros, o dobro, e o comprimento vai ter que ser 4 metros. Ah, se a largura for 2 metros, então a altura vai ter que ser o dobro de 2 metros, ou seja, 4 metros, e o comprimento vai ser 4 vezes a largura, que era 2, então ficaria 8 metros. Então, olha só, para descobrir aqui a área dessa rampa, observe que essa rampa é um retângulo. Está aqui inclinado, mas é um retângulo. E a área de um retângulo é dada pelo comprimento vezes a largura. Nós já temos aqui o comprimento, que é 4x. A largura aqui, ó, que seria essa diagonal desse retângulo, nós precisamos descobrir. Mas olha só, aqui nós temos um triângulo retângulo. Porque aqui nós temos um paralelepípedo. Então, esse ângulozinho aqui vai ser de 90 graus. Então, vamos desenhar esse triângulo aqui do lado. Então, olha só, pessoal, está aqui esse triângulo, retângulo aqui nesse ponto. A altura dele nós sabemos que é 2x.
e aqui a base vai ser x. Para descobrir esse lado aqui, que nós vamos chamar de y, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, porque aqui nós temos um triângulo retângulo. Esse lado aqui é a nossa hipotenusa, não é isso? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que seria esse ângulo aqui. Então, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, né, essa medida da hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó. Esse aqui é a hipotenusa e os outros lados do triângulo nós chamamos de catetos. Então, aqui vai ser x ao quadrado mais esse lado aqui ao quadrado, ou seja, 2x ao quadrado. Então, nós vamos ter y ao quadrado vai ser igual x ao quadrado, eu vou repetir aqui, mais 2x ao quadrado é 2x vezes 2x, que dá 4x ao quadrado. 1x ao quadrado mais 4x ao quadrado dá 5x ao quadrado. Uma maçã mais 4 maçãs vai dar aqui 5 maçãs. Esse 2 nós podemos passar como raiz quadrada, então vai ficar y é igual a mais ou menos a raiz quadrada desse valor. Como nós estamos trabalhando com medidas aqui de distância, nós não vamos considerar o valor negativo, vamos apenas considerar valores positivos. Então o y vai ser igual a mais raiz quadrada de 5x ao quadrado. E olha só, esse x ao quadrado aqui pode sair da raiz, vai ficar apenas x vezes raiz de 5. Então, olha só, essa diagonal aqui, que é o lado do retângulo que nós estamos analisando aqui, mede x raiz de 5. Vamos desenhar esse retângulo agora aqui do lado. Então, olha só, essa rampa aqui, ela tem de comprimento 4x e aqui a largura vai ser x raiz de 5. Para calcular a área de um retângulo é só pegar largura vezes comprimento, ou comprimento vezes largura é a mesma coisa. Tá? Ou você pode observar isso aqui como sendo a altura, seria a base vezes a altura. Então vai ficar aqui 4x, o nosso comprimento, vezes a largura, que seria x raiz de 5. 4x vezes x raiz de 5, ó, x vezes x dá x ao quadrado. Vai ficar 4x ao quadrado vezes aqui a raiz de 5. Portanto, a nossa resposta é a letra E. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí o seu like. Qualquer dúvida, deixa aí também nos comentários. Grande abraço, fica com Deus e até mais. Valeu!